Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral, e como eu anunciei, né, porque o pessoal estava ao vivo também, participando de uma palestra do 6º ciclo de debates, né, dos povos indígenas, acontecendo ali no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, o nosso IFMA, Campus Presidente Dutra. Está se falando do 6º, isso é porque já aconteceu o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º. Tá? E aí, esse ano, porque está passando por uma reforma, não foi aberto para a comunidade. Tá? Quer dizer, a comunidade aqui, a sociedade, fora da comunidade escolar. Tá? Mas o evento está acontecendo hoje, o 6º ciclo de debates dos povos indígenas, e tem como tema a terra como memória e fonte de saberes. Eu estou aqui com o Magno Guajajara, que o Magno acaba de sair de uma palestra, que ele é liderança indígena e cacique na aldeia Mona Lisa, que fica em Genipapo dos Vieiras. Também estou aqui com o Siloide Fernandes Guajajara. Siloide já é Barra do Corda, né, Siloide? Além das estudantes, a Júlia, a Camila Raquel, que até que enfim a Camila, a diferença do Camila com 2 L, né? E o professor David, que além de professor também tem cargo de diretor de administração do IFMA em Presidente Dutra. E ali é nosso comunicador. E ali, a Núbia Guajajara. A Núbia, porque está ali filmando a gente também, tá? Mas antes desse povo sair daqui, eu vou trazer a Núbia para cá também, viu, Núbia? Tá? Bom, professor, vou até trazer a matéria daqui a pouco o senhor falando, tá? Vamos deixar o professor para falar, vamos que é surpresa também. E aí eu só pedi, porque não ia dar tempo da gente gravar com o Magno, né? Com o Magno. E eu disse aqui que o Magno assessor não, ele está afastado, tá? Ele continua nas articulações, mas afastado, que era da deputada por São Paulo, a Sônia Guajajara, deputada federal. E é pré-candidato, né? Estou sabendo agora que você é pré-candidato também. Tá? Só que pelo Maranhão. Né? Pelo Maranhão, a deputada federal. E aí a gente tem até, Magno, o TSE, na verdade, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um trabalho que mulheres, negros e os povos indígenas se engajem mais na política, porque precisa, para ver se a gente consegue igualar. Porque, por enquanto foi isso, só empresário, só empresário, a maioria, né, grande. Quem não é empresário é manipulado pelo empresário para ser representante e não representar, na verdade, o povo. Mas vamos falar sobre essa sua palestra que aconteceu agora há pouco ali no auditório do IFMA. Você que focou território ancestral, terra, direitos e resistência indígena, que a gente sabe que ainda é um grande problema nesse país. Boa tarde e obrigado pela presença. Obrigado. Nós é que agradecemos por essa oportunidade, né? Agradecer o IFMA, ao Balanço Geral, né? Por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre nós, né? Há muito tempo a história sempre foi contada por alguém, falando de nós, né, para a sociedade. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, essa autonomia de estar falando por nós mesmos, né? Que é um lema e até a frase que a gente usa, nunca mais um Brasil sem nós, né? Então, para nós é muito importante, né, estar hoje pela manhã aqui no IFMA, trazendo essa palestra tão importante para esses jovens acadêmicos, né, falando sobre território, né, falando sobre os saberes ancestrais, sobre os direitos dos povos indígenas e trazendo mesmo assim o urucum, trazendo o genipapo para dentro da sociedade não indígena, para que eles venham entender, conhecer como que o nosso povo vive, né, quais os nossos direitos e o que falta melhorar dentro dos territórios indígenas, né, sobre a proteção ambiental, né, sobre muitos problemas que nos atingem. Que ainda atinge, né, para se ter uma ideia, eu acho que a comunidade era equivalente a 250 mil, se não me falha a memória, 250 mil indígenas, parece que hoje tem 57. É mais ou menos isso mesmo? Atualmente, segundo dados do IBGE, temos 57 mil indígenas no estado do Maranhão.
para quem era uma comunidade de quase 300, né? E aí é uma luta constante. Aqui no Maranhão, de vez em quando a gente coloca matéria aqui sobre a matança desse povo, tá? Vamos dizer assim, o branco, né? Matando os povos indígenas. Araribóia é um exemplo aqui no estado do Maranhão, não é isso? Sim. Já líderes dessas comunidades mortos, e as políticas públicas não aparecem diretamente. Mata-se o indígena, aí vai lá, faz aquele levantamento e tal, e esquece, vai para o anonimato de novo. Só vira estatística em números. Em números. Apenas. Tá? O Magno, tá? O Magno falou um negócio interessante ali na abertura da palestra dele. Duas coisas interessantes. O linguajar, né, que era tupi, né? Isso. Na abertura. E o outro, que é essa história do... Quem conta a história do indígena não é o indígena. Cara, chegou lá, o antropólogo chegou, aí ele vai contar para mim, que chegou lá, encontrou um cara de pele marrom, um cocá na cabeça, mas não conta a realidade do que é realmente ser indígena nesse país. Sim. Porque ao longo da história, né, nós percebemos, vimos, né, os livros, histórias e contos que falam sobre nós. Nunca algo que saiu de nós, né? Então a história do Brasil ela é construída sobre várias histórias, e que essas histórias sempre tentaram apagar a história dos povos indígenas que sempre viveram aqui, que já estavam aqui. E a gente percebe que esse apagamento é justamente para negar a nossa existência, negar os nossos direitos, negar os nossos territórios e principalmente a nossa cultura. Então, ao longo do tempo, foi uma tentativa de exclusão, de apagamento histórico da história do nosso povo. E o povo indígena está presente nas universidades. Hoje estamos nas cidades, nas escolas, na saúde, na educação, na música, né, no teatro. Mas aí tem uma questão também do estereotipo, né? A pessoa olha o índio vestido, porque vem na cabeça dele o índio nu. Sim. Né? Olha o índio falando um português, né? Olha o índio numa sala de aula, como você diz, no teatro, na música, né? E acaba que causando um estranhamento, né? Para a sociedade não indígena, é um estranhamento quando a gente chega num espaço e começa a falar o português, e ele vê, isso aqui nunca foi indígena, não. Fala o português direitinho, tá usando roupa, usando celular, tá... Não, esse aqui não é. Então, assim, existe esse estereótipo, né, que é um paradigma que a gente tem que quebrar, né? A sociedade não pode achar estranho o indígena chegar em determinados espaços que muitos brancos acham que é só para eles. A política, por exemplo, né? Existe uma hierarquia, né, uma ideia de que a política é apenas para os brancos, né? Mas os indígenas têm que entrar na política. Tem que ter essa voz firme, essa voz forte dentro da política para representar os anseios daqueles que estão lá dentro do território, né? Ou daqueles que moram perto do território, né? Então, assim, o Brasil ele foi construído a partir de uma negação de direitos, dando direito para alguns e retirando direito de outros. E aí chega um senhor de Colombo, Colombo que chega e que diz: cheguei nas Índias, né? As Índias, cheguei nas Índias. E aí, por isso que vem há muito tempo na sala de aula também, professor, a história, o índio. E, na verdade, índio, letra INDI, faz parte da tabela periódica, né? É povos indígenas, né? Povos indígenas. Mas o cara cheguei nas Índias. Não, chegou foi no Brasil, pô. Chegou foi no Brasil. E aqui já existia os povos indígenas. Né? Já existia. Éramos mais de 5 milhões de povos indígenas, com várias línguas, com suas culturas, né? E esse povo é um povo diverso, era um povo diverso. Então, o termo indígena é o correto. O termo índio, ele reduz,
né? O índio, quando um não indígena fala índio, ele está trazendo o indígena para o atraso, para a obscuridade, para um lugar sem cultura, né? E traz a ideia de singularidade, de homogeneidade, índio, né? Esses índios, o índio, né? Como se fosse uma língua só, uma cultura só, uma forma de se organizar, e é apenas isso. Não. Povos indígenas, porque traz pluralidade, traz diversidade, que somos um povo diverso. Então, assim, alguns dizem que é mimimi, por que mudar? Eu aprendi na escola foi índio, então é índio mesmo. Mas né? na escola estava errado. Mas foi ensinado errado porque foi um não indígena que contou. Né? A descrição quem foi que fez? Foi o Pero Alves de Caminha. Né? Olhou e viu e escreveu ali, fez toda a descrição do que é o indígena. Ou seja, é assim. E aí, quando um não indígena olha a gente na sociedade, ele... não, o Pero Alves de Caminha não falou que é desse jeito. Não me falou isso. Não me falaram que os indígenas estavam tão atualizados, né? Então, e às vezes ele até brinca, fala assim, não fazem índios como antigamente, né? Ou seja, aquele que fica lá no mato. E no subconsciente da sociedade, quando fala de indígena, ele pensa logo o indígena lá no mato, caçando, pescando... com uma arco e flecha, com uma tanguinha, com um cocá na cabeça. Não, isso é o atraso. Estamos na atualidade, né? Estamos falando, estamos ocupando, estamos aprendendo, estudando e ensinando. Né? Hoje nós ensinamos. O Magno tu é professor também, né, Magno? Sou professor de formação. Professor de formação. Sim, sou pedagogo. Que maravilha. O meu colega está perguntando aqui, a pergunta para ele, né? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Pois é, o Brasil não foi descoberto, né? E se alguém descobriu, né? Faz aquela piada lá. Ainda não choveu. Não, é bom cobrir. É bom se cobrir. Descobriu, cobre de novo. Porque quando chegaram aqui, foi um engano, né? Chegaram aqui por engano. Começa por aí. Eu tenho até dúvida, viu, professor, com relação a esse tal engano, porque se não for o vento, por que esse vento só trouxe para esse lado? Pois é. Né? E aí você tem isso, que é essa nação bonita, que é o Brasil, ele é bonito. Lindo. Entendeu? Ele é lindo. E imagem, se não tiver povos indígenas, não vale. Para mim não vale. Tá? Porque aí só vai valer o quê? Bolívia, Chile, só vai valer eles. E o Brasil tem, eu estava até dizendo, eu não sei se para as meninas aqui, que eu estava discutindo, que me chama a atenção com relação a indígenas aqui em Chapadinha, no Maranhão. Que eu até disse, foi professor que eu falei, eu não sabia, morei próximo e não sabia. Depois eu lendo, aí é que vem a história de atravessar o Parnaíba, do Piauí para cá, aí vem toda essa história com relação às cidades do Maranhão, né, que o Maranhão também tem muito ainda, muito assim, perdeu-se muito, né, era dos quase 300, agora 57 mil, de acordo com os dados do IBGE. O problema é que a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, né, da invasão, foi muito romantizada. E quando tu vai ver a história do descobrimento, é a história mais linda. É muito lindo a história do descobrimento. Mas não contaram o que realmente aconteceu, né? Que foi a dizimação de um povo, escravização de um povo e também a desconstrução, imposição religiosa, né? E tudo as várias atrocidades que fizeram com os povos indígenas, que eram 5 milhões, hoje, né? Chegamos, segundo dados do IBGE, hoje nós somamos 1,5 milhão, né, de indígenas em todo o território nacional. Então isso é muito pouco, né? Então foi uma história muito mal contada, né, muito ocultada, e aonde historiadores e os próprios os governantes sempre acharam que não é interessante contar a história verdadeira. Vamos ficar com essa daqui, porque essa daqui ela maqueia e não revela toda a maldade que foi feita com os povos indígenas. Bacana essa colocação, porque eu também tenho esse ponto de vista. Aqui também, deixa eu ouvir a voz aqui desse cidadão também, lá de Barra do Corda, que é o Siloneide Fernandes Guajajara, que é militante do movimento indígena, conselheiro do CEAP, é? CEAP. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Use. Isso, pode falar, tá? Boa tarde, né? Mais uma vez, estou aqui, né? Sou do município de Barra do Corda, né? Me chamo Siloide.
É uma honra, né, estar fazendo parte, né, desse seminário, né, que está acontecendo aqui no IFM Campo Presidente Dutra. Falar dos povos indígenas é muito importante, né, conhecer de quem são os indígenas aqui no nosso município de Barra do Corda, né, onde abrange o município de Barra do Corda e Jenipapo dos Vieira, né, como o colega falou, né, que às vezes a sociedade tem uma visão, né, estereótipo, né, com relação aos povos indígenas. O indígena é só aquele que as pessoas pensam, na sociedade pensa que o indígena é só aquele que vive na oca. Na verdade, não é. É como se a gente não tivesse o direito de mudar, de ter do que somos, né? Da vestimento, de uma educação, de uma saúde. E tudo isso é importante, né, enquanto indígena, né, para que a sociedade não vê o indígena só esse indígena, como o próprio parente falou, né, o termo índio. Tem vários significados, né? Se você for ver, pesquisar a palavra, tem vários significados que traz, né, essa visão do atraso, né, dessa questão do índio. Nos anos anteriores, né, essa palavra ficou muito usada, né, nas escolas. Depois, com a chegada, né, da nossa deputada, né, que é hoje ministra, né, que era a presidente da FUNAI, que era a Joana Pichana, né, foi alterado o termo índio para indígenas, que para nós é um orgulho, né, quando a gente ouve a palavra indígena, a gente tem aquela força, né, coragem, né, e quando fala índio, a gente se sente assim, tipo algo assim baixo, pequeno, né? Então, quando a gente ouve a palavra indígena, a gente está se sentindo ali fortalecido, coragem e força. Maravilha. Vou aproveitar o professor também aqui, professor David Ribeiro, né, do IFMA, aqui, Campus Presidente Dutra, trazendo, já estamos no 6º ciclo, tá? Queria que você falasse também aqui do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, tá? Que é o que está sendo apresentado hoje para a comunidade estudantil e como essa comunidade estudantil absorve a presença dos povos indígenas nessa discussão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, aqui no Balanço Geral de Presidente Dutra. Dizer que o Instituto Federal do Maranhão, Campus Presidente Dutra, tem esse dever legal, né, de trazer temáticas, né, para dentro da nossa escola e que nós possamos formar pessoas como as nossas alunas aqui, Camila e a Júlia, né, com pensamento crítico, né, que saiba respeitar as diferenças das pessoas e, sobretudo, respeitar os povos indígenas. Então, hoje nós temos o núcleo, o NEABI, né, o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas, dentro da nossa instituição, que tem esse papel de trazer essas temáticas, né, que está previsto na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E, infelizmente, nós ainda temos essas discussões de forma muito restrita dentro da comunidade. Vejamos o universo de escolas que nós temos em Presidente Dutra e ainda esses debates eles ficam muito limitados ainda ao nosso espaço escolar. Fica aqui o convite para que as demais escolas possam se integrar a esse tipo de discussão, porque a mudança dessa cultura negativa, né, desses termos pejorativos, de ver o indígena como alguém fora da sociedade, contexto, né, é que a população que está sendo formada agora, que são as nossas crianças, precisam crescer com esses novos conhecimentos, né, e sair desse conto, né, vamos falar, Magno, conto de fadas, a historinha bonitinha do descobrimento do Brasil, né, e de que realmente mostre como é que se foi essa invasão, que podemos falar assim, e quais foram as consequências para os povos indígenas. Uma dizimação de um povo que aqui existia e que hoje se reduz a um pouco mais de 1 milhão de pessoas em todo o território nacional. Mas, Paulo, os reais protagonistas desse debate são os nossos alunos, né? A
a Júlia, a Camila e os demais membros que compõem o NEABI, assim como os demais alunos que não participam do núcleo, mas que de alguma forma estão lá construindo conhecimento sobre essa temática. Então, esses alunos, os nossos professores, né, o professor Marcones, que é o representante, que é o responsável pelo NEABI, que não pôde estar aqui, porque está em outra missão, lá dentro da escola ainda, mas o professor Marcones é que que trouxe o núcleo e faz com que nós tenhamos atividades pedagógicas dentro da escola e que formam esses adolescentes para o mundo do trabalho, pessoas críticas, né? E assim eles podem levar essas informações e trazer os termos corretos, não somente os termos, mas respeitar e fortalecer ainda mais a população indígena no Maranhão e em todo o Brasil. Professor, essa questão quando você fala aqui do NEABI, desse núcleo, ele é exclusivo do campus Presidente Dutra? Não, ele tem toda a rede federal. Toda a né? rede. Então, todos os institutos federais do Maranhão têm todos os institutos federais do Brasil têm os núcleos instituídos, né? Mas claro, com essa nomenclatura, todos NEABI. É tanto que nós temos os encontros regionais, né? Estaduais, perdão, nós tivemos lá em Barra do Corda, o Magno está até aqui, foi o 15º Seminário dos Povos Indígenas, lá em Barra do Corda. Nós vamos ter o encontro nacional e nosso campus ele vem representando e o Instituto Federal do Maranhão ele se destaca nos encontros nacionais. O professor Carlos César, que é o nosso reitor, né, que é um homem negro, né, que apoia as causas dos povos negros e indígenas, também sempre faz o que pode para que nossos alunos, nossos professores possam participar desses debates, né, e assim fortalecer o núcleo, né, e quem sabe, por que não esses núcleos chegarem às escolas estaduais e municipais para que nós tenhamos também esse nível de debate. Que a gente fica ouvindo você falar, aí vem o filme na cabeça. Você mora num país negro e indígena, e, no entanto, negro e indígena não tem vez. Quer dizer, mal discriminados. É impressionante. Um país negro, nosso país é negro, e indígena. E, no entanto, são povos que tentam botar, deixar fora de todo o ciclo de uma sociedade. Como disse o professor, são essas crianças, esses adolescentes, que têm que entrar nesse novo contexto, ou seja, no contexto da realidade, da história contada como a história real. Vou só pedir para Camila. Camila está inteirada, né? Está inteirada no assunto, né? Agora eu conversei com ela. Do que é apresentado hoje lá, Camila, no meio, né? Você falando aí pela galera do NEABI. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde de novo. Nesse 6º ciclo de debate sobre os povos indígenas que a gente teve no nosso campus, que ainda está tendo, né? Estamos ao vivo ainda e temos evento pela tarde. A gente vai discutir e discutiu sobre a pluralidade de povos indígenas que existem no nosso país, sobre a importância desses povos por meio de palestras, por meio de exposições que cada turma fez, juntando tanto matérias como biologia, matemática, história, com os conhecimentos dos povos indígenas, tentando ao máximo dar representatividade a quem de fato tem a fala, tem a vez, mostrando que os povos indígenas fazem parte do Brasil, fazem parte do Maranhão e também fazem parte de Presidente Dutra, que o nosso campus ele tem o dever, né, como instituição, como escola, como governo também, faz parte do governo, se posicionar e realmente lutar a favor da população, a favor dos povos indígenas. Júlia, boa tarde. Boa tarde. O que sai para a Júlia hoje, depois de tudo isso que está sendo apresentado nesse 6º ciclo de debates? Bem, eu costumo dizer sempre que a Júlia antes do IFMA é uma pessoa e a Júlia depois do IFMA é outra pessoa. Porque no IFMA eu tive oportunidades únicas, principalmente como essas, de ter acesso a esse tipo de conhecimento. E quando temos acesso a um conhecimento que é restrito para toda a sociedade, a gente tem a obrigação de levar ele à frente. E é isso que faz o NEABI, o Núcleo Estudantil de Afro-Brasileiros Indígenas. A gente traz essas temáticas sobre os povos originários, sobre os povos africanos e indígenas, traz o lugar de fala deles, porque não é justo
contar uma história sobre uma pessoa se ela tem voz para contar por si mesma. E esse é o papel do NEABI e de todos nós como estudantes e nós como sociedade. Muito bem, é impressionante. O Magno quer dar uma palavra aqui. Sim, eu quero pegar o gancho aqui nas falas deles e na sua, quando fala das crianças, né, de ensinar as crianças. Em 1901 aconteceu a revolta de Alto Alegre, né, que foi uma revolta contra os missionários capuchinhos, na terra indígena Canabrava, né, vocês já ouviram falar. Quando eles chegaram com o cristianismo para tentar mudar, para descaracterizar a cultura, eles tentaram mudar os mais velhos. Não conseguiram, né? Porque os mais velhos eram muito difíceis de aprender e de entender as coisas. O que eles fizeram? Pegavam as crianças e levavam para o internato para ensinar outra cultura. E assim fazer uma lavagem cerebral. E é isso que acontece hoje com a sociedade. O preconceito, ele foi ensinado. Com certeza. Né? A discriminação é ensinado para as pessoas, para as crianças. E quando uma sociedade começa a educar, instituições começam a falar sobre respeito, sobre dignidade, sobre diversidade e principalmente trazendo essas pessoas para dentro dessas instituições, isso gera respeito múltiplo. Porque a gente passa a respeitar os não indígenas respeitam a gente. Né? Quando tu chega em Barra do Corda, tu vai ver uma igreja e lá tem a foto dos missionários que foram mortos. E quando uma criança está passeando com o pai dela, ou seja uma criança homem ou mulher, ela pergunta assim, papai, quem são aquelas pessoas? Que fotos são aquelas? Ele vai dizer, o pai, já foi ensinado dessa forma, ele vai ensinar para os seus filhos o quê? Ele vai dizer, ali foram os indígenas que mataram. Né? Mas a gente eles são selvagens, eles são maus, eles matam, eles mataram. A criança automaticamente vai crescer com raiva, com preconceito e com intolerância a indígena, porque o pai dele falou que o indígena é mau. Mas né? essa história que Magno fala, já ouvi. Né? Já ouvi essa história. Não, foram os índios. Vem logo... era índio. Já traz uma fala pejorativa e uma acusação, entendeu? Criminalizando já o indígena. Então, assim, é importante ensinarmos para nossas crianças, né, para os nossos jovens, sobre a diversidade, sobre a pluralidade, sobre os diversos povos que existem aqui, que não é somente não indígena. Existem indígenas, negros, quilombolas, ribeirinhos. Então, cada povo tem sua cultura, tem sua língua, tem sua forma de viver, de pensar e de se organizar. E os povos indígenas não estão lá no passado, como muitos tentam trazer o indígena como, os indígenas eram, estavam. Não, estamos aqui. Estamos presentes e sempre estivemos. O que sempre aconteceu foi essa discriminação e principalmente essa barreira. Nunca permitiram a gente vir, né? Só estamos aqui falando hoje no Balanço Geral, estivemos indo porque permitiram. O espaço. Permitiram a gente estar aqui hoje. O espaço estamos aqui falando. Então, assim, agradecemos, né, em nome dos povos indígenas do Maranhão, muito obrigado ao IFMA, ao Instituto IFMA, as outras universidades também que têm proporcionado isso para a gente e ao Balanço Geral, a pessoa do seu Paulo aqui. Eu quero te dizer que sempre, quando você passar de Genipapo dos Vieiros, passar em Presidente Dutra, eu vou lá em São Paulo, tá? Porque é bacana o assunto, aqui porque não vai dar tempo a gente falar sobre terras, né, sobre as políticas voltadas, sobre Sônia Guajajara, né, a ministra Sônia, que presidente Lula escolheu uma pessoa ideal, maranhense, tá? Maranhense, que por conta dela a gente vê outra situação, a questão do marco temporal, ou seja, assunto é que não falta. E foi, Paulo, só peço quebrar o protocolo. Meu patrão, até 5 horas da tarde, vocês é que ainda vão para lá. E foi graças a esse governo, que hoje os povos indígenas estão ocupando espaços
importantes, espaços que tratam das questões indígenas, na CESAI, no DICEI, na FUNAI, espaços que sempre foram ali negados para a gente participar, né? Porque todos os espaços e órgãos que tratam das questões indígenas deveriam ser ocupados por indígenas, Com né? certeza. Se estão capacitados, se estudaram, estão ali, pois eles que devem estar ali para tratar, cuidar do seu povo. E o governo Lula proporcionou isso para a gente, criou pela primeira, inédito, o Ministério dos Povos Indígenas, nomeou uma indígena para ser ministra dos povos indígenas. Quem sabe do assunto e a é partir ela, né? disso, a luta indígena passou a ter uma força, né? Quer dizer, precisou 500 e nós somos 26. 5 séculos. Olha aí, 500 anos para poder reconhecer o direito e os povos indígenas como cidadãos brasileiros, né? Porque, infelizmente, nós somos tratados no país que é nosso como estrangeiros. Como se não fôssemos nenhum estrangeiro fosse maltratado da maneira que vocês são. Sim. Entendeu? Talvez o estrangeiro Nós tivesse somos mais intrusos, privilégio. né? Como se nós fôssemos intrusos. Sendo que é o dono da terra. O dono da terra. Eu quero agradecer o Magno, tá? Magno Guajajara, né, que fez a palestra. Tá? Vou até me adaptar. Siloide, tá? O Siloide. E a Júlia, também a Camila, tá? A Camila vai aparecer na outra matéria aqui que a gente fez lá, né? Mostrando o que de fato está acontecendo lá no IFMA. E eu quero só passar o microfone aqui para o professor para falar do restante da programação agora à tarde, tá? E outras colocações que o senhor queira fazer também. Tá. Agradecer novamente pelo espaço, né, de poder falar sobre o NEABI, né? Nós não discutimos somente sobre os povos indígenas, né, mas sobre os afros brasileiros. E quando né? tiver, corra para cá para avisar também. Sim, sobre temáticas das mais diversas que nós temos dentro do núcleo que são debatidas, né? E assim, hoje o Maranhão ele tem 29 pontos de presença funcionando, né? São 29 campi. Vamos chegar a 36, e isso graças ao nosso governo atual, né? Ao governo federal, o presidente Lula, que anunciou a implantação de mais 100 novos campi no Brasil, né? O intuito é chegar a 1.000 unidades, hoje nós temos um pouco mais de 700, né? E são essas instituições, a chegada desses pontos de presença no Brasil, no Maranhão, faz com que nós possamos ofertar educação pública, gratuita e de qualidade, né? Nós temos um desses campi que serão implantados lá na cidade de Amarante do Maranhão, né, que tem uma grande população indígena, e isso é motivo de orgulho para nós, enquanto instituição, né, de educação, em poder ter um ponto de presença dentro de uma terra indígena e proporcionar com que essas pessoas sejam incluídas, né? E aí, quando nós falamos em inclusão, essas pessoas elas precisam ser tratadas mesmo de forma privilegiada, né? Nós temos que privilegiá-los de poder ingressar, ou seja, tratar ela de forma diferente dos demais, porque foram pessoas que historicamente tiveram seus direitos negados, e hoje eles precisam ter oportunidade. Nós temos a lei de cotas, né, que tivemos um avanço no ano recentemente, aonde contempla cotas específicas para os indígenas, para os quilombolas. É um avanço, mas é muito pouco. 3% das vagas para concursos e nas universidades ainda é muito pouco, né? Mas é um outro ponto que precisa ser discutido em outro momento. E sobre a programação, eu vou deixar aqui para a Camila falar como é que vai ser a programação à tarde, e quem se sentir convidado pode participar. Hoje à tarde estaremos lá a tarde toda discutindo sobre, dando continuidade à discussão e o debate sobre os povos indígenas. Que maravilha, então, dona Camila. A programação da tarde vai constituir palestra, além de uma atividade cultural que vai ser feita pelos povos indígenas que vão nos visitar, que são da Barra do Corda, além de exposições das turmas da tarde, do turno da tarde. Então, a programação para agora à tarde, tá? Não terminou, porque o pessoal veio aqui para a TV, não. Continua agora à tarde, vai ter dança e canto, né? Pelo que eu lembro, lá na programação, dança e canto, ainda agora à tarde, a convite do professor. O professor convidou, se você quiser
ir participar, olhar, ver como que é toda essa história que aqui foi falado logo no início aqui, falou até na palavra lá do fruto, lá do genipapo, né? Quem quiser, porque tudo vem dos povos originários. Tudo que você imaginar, do feijão ao milho, genipapo, urucum, corante, tudo que você imaginar é deles. Tudo que você imaginar, principalmente, quanto mais natural a questão do Ixá, né? Tudo vem. E aí é impressionante como esse país tem uma memória curta e tem, tá, um dever, deve a esse povo, e não é pouco não, tá? E não é pouco. Gostei da colocação aqui, quando se fala, quem foi, papai, aqui dali? Os indígenas que mataram. Não, indígena não. Foi o índio que matou, diz logo assim. Tá? Pior é que isso é a mesma coisa contra negro, LGBTQIA+, tá? É impressionante como a sociedade brasileira cria essas denominações, tá? Para criticar, para deixar fora, tá? Mas buscar uma solução para resolver o problema. Só o Instituto Federal que vem fazendo isso aqui. De agradecer mais uma vez, professor. Agradecer e dizer um prazer, como ele disse. Na hora que você vier de ginipapo, eu vou lá em Presidente Dutra, pode vir na TV. Seja bem-vindo também, dona Júlia. Dona Camila está virando sócia aqui. O professor já é sócio. Aqui, venha para cá, que eu vou, antes de eu terminar o programa, a senhora estava filmando todo mundo, eu disse que a senhora vinha para cá, só para me chamar os comerciais. Isso, pode ficar aqui. Viu? A senhora é a dona? Núbia. Dona Núbia, viu? A Núbia que estava filmando aqui toda essa galera aqui que está nesse evento do 6º. O 7º nós vamos abrir para a sociedade, né? O 7º a sociedade vai participar com fé em Deus. Eu vou para o intervalo, agradecendo essa galera bacana e a todos do IFMA Campus Presidente Dutra, professor Marcondes, né? Um abraço a todos vocês, docentes e técnicos administrativos nossos protagonistas. E os protagonistas aqui. Rapaz, o negócio é sério.